E aí, tudo bem? Então, estou muito feliz de estar recebendo hoje aqui no nosso programa Vivendo Cristo a minha esposa, a apóstola Leila. Olá. E a gente estava preparando aqui nos bastidores os assuntos que nós gostaríamos de abordar. Eu falei assim, amor, fica tranquila, a gente vai conduzindo e eu quero, na verdade, que seja um bate-papo daquilo que a gente tem aprendido em Deus na importância de tantos aspectos, né, que nos levam hoje a ter um casamento segundo a palavra e um casamento pleno. Então, para quem não nos conhece, né, eu sou casado com a Leila há 18 anos, nós temos 21 anos juntos entre período de namoro, noivado e casamento, 21 anos que nós estamos juntos. Temos 2 filhos, né, o Caio com 14 anos, a Bruna com 10 e eu conheci a Cristo basicamente depois de ter conhecido toda a minha vida com Cristo foi junto com a Leila. Eu conheci a Cristo, foi meio simultâneo, né? Eu abri mão dos relacionamentos que eu tinha e do relacionamento que eu tinha, né? Não eram vários, tinha um relacionamento e ela também, a gente foi batizado junto, né? E praticamente temos uma vida juntos, né? E eu tenho percebido, e hoje, né, depois desses 18 anos de casado, nós temos pastoreado pastores, nós temos cuidado de pastores. E tem me assustado não só os casamentos, os problemas nos casamentos dentro da igreja, como o problema dos casamentos na vida dos pastores. Então, às vezes a gente se pergunta, o que está acontecendo com o casamento? Né? Está se ensinando algo errado na igreja? As pessoas estão... por que tantos problemas? Por que o divórcio entrou com tanta força para dentro da igreja? E na verdade, se a gente for desenvolver esse tema, a gente precisa ir antes do casamento. Eu acredito que nós tivemos uma experiência diferente, né? Tem assuntos que a gente precisa entender qual que é o plano perfeito de Deus, e a gente sabe que Deus sempre trabalha com exceções. Nós não podemos pegar, né, um caso, porque olha que interessante, as nossas vidas, cada pessoa, cada história é uma história e Deus vê assim. E nós não podemos pegar de uma história e criar uma doutrina. E isso que é um problema que às vezes a gente vê numa formatação religiosa, de você querer repetir um modelo e falar para todo mundo é isso. Mas nós temos balizadores que nos apontam uma maneira de você minimizar os erros, as chances de erros, né? Então, um desses aspectos é um tempo para que você possa conhecer o outro, né? Eu acredito que já vi casos de pessoas que se conheceram e casaram em 3, 4 meses, mas isso de fato é uma exceção, né? Você costuma dizer que por mais tempo que a gente tenha junto antes do casamento, você só conhece a pessoa no casamento. Sim. Mas nós tivemos aí um tempo que até hoje, quando nós aconselhamos jovens, a gente fala que não precisa ser um tempo tão extenso. Mas nós tivemos 3 anos, né? 3 anos, né? Mas nesse tempo, acredito que muita coisa a gente aprendeu no conhecimento um do outro. Principalmente no aspecto de entender família, né, de entender como pensa, tal. Eu acho que quando a gente se casou, não sei você, mas a gente não teve grandes surpresas um com o outro. Não. E a gente percebe que hoje... Você teve uma surpresinha, né? Eu terminei ciumento, depois vai ser uma surpresa. Você quer falar sobre isso? Fala sobre isso. Eu acho interessante. Porque o que a Leila... Não, porque a Leila falou assim, eu tive uma surpresinha porque no período do namoro ela era muito tranquila e assim que a gente casou ela se tornou um pouco ciumenta, né? Mas isso durou menos de um ano. Foi no comecinho, mas graças a Deus na hora já interveio ali e não foi algo que se prolongou muito e também não deixou grandes marcas, né? Mas é interessante a gente tratar de... Vamos começar do começo então, vamos falar da parte de conhecer.
né? Eu acho que o primeiro ponto é que os jovens hoje em dia, às vezes eles são precipitados para tomar as decisões fruto de uma paixão. E a paixão, ela cega e impede você de entender que um casamento não é sustentado na paixão, né? O casamento, ele é fruto de amor, e amor é bem diferente de paixão. E você tem que buscar na outra pessoa atributos que você saiba que você vai passar uma vida toda junto. E eu me lembro... E isso eu acho muito interessante, principalmente para as mulheres. Isso é uma coisa, quando eu vou aconselhar a menina solteira, é o que eu falo muito, reforço muito com elas, né? Porque a Bíblia, ela é muito clara em falar que o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. E assim como Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então é ela escolher alguém que vai estar sendo o seu cabeça, alguém que vai estar conduzindo a sua vida. Então é muito importante ela ver nele, durante esse período de conhecimento, de corte, onde eles vão estar conversando, alguns atributos importantes, né? Porque tem coisas que você passa por cima enquanto você namora, né? Você está apaixonado, você está conhecendo, você fala assim, não, a gente vai vencer isso juntos, ou depois que casar melhora. E na verdade o casamento, ele é como uma lupa em cima dessas coisas, porque vem a rotina. Ele potencializa, né? Vem a rotina, vem a convivência, os desafios para você vencer juntos. Então tem algumas coisas que é muito importante serem observadas antes. Mesmo que você ache assim, não tem problema, né? Depois que casar isso vai... a gente vê, depois que casar ele vai estudar ou ele vai fazer alguma coisa. É importante você ver algumas coisas antes, né? Embora quando a gente começou a namorar, não sei se o Kiko vai contar como foi a nossa história, embora a gente não use isso como um parâmetro, né? Porque eu comecei... Um padrão, porque a gente comecei a namorar muito cedo, eu me casei cedo, mas o nosso namoro, na época, dentro do entendimento que nós tínhamos de namoro, sempre foi muito próximo aos nossos pais. A gente nunca teve um relacionamento, né, amor? Então, distante. Isso que eu ia falar, o começo, né? O primeiro passo, né? Como eu estava falando disso, da paixão, então o que nos protege disso? Né? Eu com certeza estava apaixonado pela Leila, como estou até hoje, quando a gente começou, né? Mas o que nos protege nas nossas decisões? São os nossos pais. Então, antes de eu começar, né, antes de eu conversar com meu sogro, com a minha sogra, eu falei com meus pais. Falei, o que vocês acham? E eu me lembro que eu tinha acabado de me converter, eu vinha de um padrão de vida no mundo. Meu pai ficou assustadíssimo, ele falou assim, pelo amor de Deus, não vai brincar com a filha do Eli, né? Ele falou assim. Ele falou, não pai, eu tive uma experiência com Cristo, eu sei o que eu quero para minha vida e tal. E daí quando eles falaram assim, não, então antes de você se precipitar, tem um tempo de oração. Sim. E eu propus isso a Leila. Você lembra? A gente ficou eu acho que você orou um tempo antes, sozinho, depois eu falei com você e a gente contemporâneo. Depois de um tempo em oração, nós fomos falar então o meu sogro e a minha sogra. E nós tivemos a aprovação dos nossos pais e dos seus pais. Sim. Isso nos protegeu demais, porque a gente sempre conversou muito, né? Eu costumo dizer que eu ia na casa da Leila, eu conversava mais com ela e com a Ana do que com a Leila, né? E então os pais, eles conseguem ter uma visão de quem está de fora mais sábia, mais madura, principalmente quando no nosso caso os pais são cristãos. Mas hoje nós vivemos uma realidade também muito importante, que é a paternidade espiritual, né? São pessoas que cuidam das nossas vidas, que conseguem ter um olhar de Cristo para as nossas vidas. Então esse olhar de fora nos protege demais, é o primeiro ponto. O outro ponto que você falou, que eu acho que a mulher, ela tem que entender o seguinte, esse cara que você acha bonitinho, legalzinho, ele vai ser o teu cabeça, sabe? Quando a gente vai para Gênesis e você vê naquele momento que Satanás ele chega diante de Eva e ele tenta seduzi-la, ele leva ela a comer o fruto. Quando Eva come o fruto, não aconteceu nada com ela, mas depois ela dá o fruto a Adão. E quando Adão come o fruto, os olhos de ambos se abrem. O que isso quer dizer? As decisões da mulher, elas se restringem à mulher. As decisões do homem trazem consequências sobre o homem, sobre a mulher e sobre toda a casa. Então, quando a mulher escolhe uma pessoa, ela escolhe alguém que qualquer decisão desse alguém vai gerar consequência para a vida dela. Então, é tão sério
Porque se você escolhe um menino para ser seu marido, você vai ter um menino inconsequente tomando decisões que vão atingir a sua vida e seus filhos no futuro. Então é muito sério, é muito sério. Tem pessoas que casam hoje, né, porque houve uma afeição, ou porque houve uma atração pela, fulano de tal é bonitinho, bonitinho. Isso não é padrão. Nós somos pessoas que nos movemos por propósito. Você precisa ter maturidade nessa escolha. E nesse aspecto a corte, né, que é um corte princípio protege que preserva demais, porque você gasta mais tempo em conhecer a pessoa, em conversar, em saber o que pensa, em ver o seu caráter, do que você gostar de estar junto, né? Pra ser mais... Então eu acredito que quando a gente fala desse período da aprovação dos pais, isso ele vai culminar, né, em algo que é fundamental, que também vai te proteger. Eu não sei o alcance dessa mensagem, quem vai estar me assistindo, aonde você está, quem são teus pais, teu relacionamento com teu pastor, com tua paternidade espiritual, mas algo que eu jamais faria na minha vida. Se meus pais, os pais da Leila, virassem para mim na hora que eu fui... Começamos o namoro, foi uma coisa. Quando eu fui pedir ela em casamento, se eu não tivesse a bênção dos meus pais e a bênção do meu sogro e da minha sogra, eu jamais me casaria. Eu não consigo me ver entrando numa situação, uma aliança eterna, que é o casamento, sem a bênção dos pais, que são as autoridades sobre a minha vida. Então isso, né, eu vejo pessoas às vezes começando, atropelando as coisas, né, isso é fundamental a gente entender. São cercas de proteção que Deus coloca sobre a nossa vida, que nos protegem, né? E daí a gente sai então da fase do namoro, entramos no casamento, né? Como estava falando antes com a Leila, se você tem um período de conhecer a outro sem precipitação, sei lá, 1 ano, né, seria um prazo mínimo aí para você poder conhecer família, tudo, e depois você entra num casamento, e nesse período vocês conversaram, vocês conheceram famílias, jeito de pensar e tal, é muito pouco provável que você tenha grandes surpresas, né? E daí existe algo fundamental para que um casamento possa se tornar pleno, como a palavra nos diz, é que ele esteja centrado em Cristo. Eu aprendi algo ao longo da minha vida, que o que é unicidade. Quando Jesus ele faz a oração que a gente vê no Evangelho de João, que todos sejam um, como eu, ó Pai, somos um, não peço que os tire do mundo, mas que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. E quando Jesus faz essa oração, ele está fazendo uma oração que tem como exemplo prático o casamento. Porque quando o marido deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, eles se tornam um. E quando Jesus faz essa oração, ele está fazendo uma comparação da união dele com a igreja, do homem com a mulher. É a analogia mais forte que a gente vê na Bíblia da união de Cristo com a igreja, é o casamento. Então, quando eu me tornei um com Cristo e a Leila se tornou uma com Cristo, nós nos encontramos em Cristo. Então, eu não sou pleno na Leila. A Leila não é plena em mim, nós somos plenos em Cristo. E porque nós somos plenos em Cristo, nós podemos servir uns aos outros. Então o meu prazer é ver a Leila feliz, e não que ela preencha todos os pré-requisitos para que eu seja feliz. Só que quando eu faço ela feliz, e quando ela está plena em Cristo e quer me fazer feliz, nós nos encontramos felizes. E isso é uma realidade. Eu jamais, quem me conhece, as pessoas que nos conhecem, sabem que a gente não teria a Leila então para ir na frente de uma câmera. Isso aqui é um milagre, né? O mundo não acabou dia 23 de setembro e a Leila está aqui hoje porque é um milagre. Ela não gosta. Vai acabar porque ela não gosta, mas eu jamais usaria um púlpito ou uma câmera, ou falaria para alguém, nem diante dos meus filhos, algo que não fosse uma realidade, que tem algo que a gente tem horror à hipocrisia, né? Mas de fato, cada dia ou cada ano na minha vida, o nosso casamento se torna melhor. Nós nos apaixonamos, nos amamos mais a cada dia, nos entendemos, nos compreendemos mais a cada dia, porque isso é uma plenitude, porque está em Cristo, né? Então, esse modelo de casamento pleno em Cristo é o que nós desejamos hoje aos nossos filhos espirituais, né? E me assusta quando a gente vê a dificuldade que as pessoas estão tendo para conviver junto. Eu acho que muito disso que nós aprendemos ao longo da nossa vida reside no fato da vida centrada no eu, né?
no egoísmo. Eu acho que você teve que abrir mão de muitas coisas, eu também, para que a gente pudesse ir se encontrando, né? Você não vê dessa forma? Hein? Deus. Eu acho que a vida de casamento, né, a vida de casado é uma vida muito rica para experiências com Deus, né? Porque não é uma coisa, como ele disse, centrada no eu, ou nem tudo assim nas minhas forças, em nada do que eu possa fazer. Porque quando você se casa, existem diferenças, né? Você não vai casar com uma pessoa que é exatamente igual a você, que pensa exatamente igual a você. Nós conversamos muito, temos às vezes, né, amor, pontos de vista divergentes em algumas situações. Em várias situações. Hã? Em várias situações. Não, é isso que eu acho demais, pô. São dois apóstolos, cara. Duas pessoas com opiniões fortes. E é demais a gente conversar, porque são pontos de vista. Eu falo que a Leila é o meu Natan, né? Às vezes eu falo uma coisa e ela vem pá, dá no meio. Uma vez a gente recebeu uma palavra profética, era como 2 leões dentro de casa, né? A gente recebeu uma palavra profética, eu falei assim, cara, quem que era, meu? Da Norma. Eu falei assim, a Norma é a mulher de Deus, meu. São como 2 leões, meu. Então a gente tem que aprender a lidar com tudo que Deus nos dá e nós acreditamos. Mas é interessante, né? Porque eu, no meu papel de mulher, lógico, aprendendo a me submeter, mas existem coisas que fogem do nosso alcance, né? E é nessa hora que você mergulha em Cristo e Ele vai te revelando algumas coisas. E situações, por exemplo, que eu tô vendo num ponto e o Kiko tá vendo de outro. Eu não vou conseguir convencer a ele nos meus argumentos, ou na minha briga, ou no meu grito, ou de alguma outra maneira. Mas o que eu faço? Eu vou em Cristo, que é capaz de convencer ou tratar alguma coisa, e isso tem muito a ver com a unicidade. Porque você sabe aonde vocês dois estão centrados. Se você não tem esse entendimento, você tenta mudar o outro na força, né, amor? Né? E vice-versa, e isso gera tanto atrito, e as pessoas às vezes não têm habilidade de conversar ou de se relacionar, e a gente vê que as coisas vão esfriando, né, dentro do relacionamento. Então, uma das coisas que a unicidade traz na prática na nossa vida é isso, que toda situação ela vai terminar em Cristo, começa e também termina em Cristo, né? Em oração. Quantas vezes, né, a gente já não aconteceu da gente estar conversando, você tem um ponto e eu outro. Vamos orar. E ele, de repente fala assim, Leila, Deus falou comigo, você estava certa a maioria das vezes. Não, mas é que teve muitas vezes também que eu fui orar cheia de razão, né, e fui falar com Deus, e quando ele levantei... Umas 3 vezes ao longo dos 20 anos, a maioria sou eu que sei. Não. Tá bom. Não. Mas é muito legal, porque é onde você é moldado também. Quando eu me casei, eu tinha muitas coisas, né, eu me casei nova, né. Mas essa fase eu nem tô falando. Não, mas o que eu tô falando, na verdade, é de você ser transformado em Cristo. Sim. Dentro do ao longo do casamento, os dois foram amadurecendo em Cristo. Isso. Eu me tornei, depois que me casei, como a gente brincou no começo, me tornei no começo assim, muito ciumenta, né? Eu era uma pessoa que tinha dificuldade em pedir perdão, em reconhecer meus erros, todas essas coisas, né? Só pra lembrar, né? E é engraçado que às vezes a gente conversa sobre essas coisas, parece que nunca vivemos isso, né? Parece que a gente nunca viveu. Tá contando a história de alguém, né? Mas de fato, assim, foi um lugar, e quantas vezes ele falou pra mim, senhora dona da verdade, ou você não erra, ou você não sei o quê. E por mais que ele falasse aquilo não era capaz de me mudar. Mas quando você entende a unicidade que você está em Cristo e você leva tudo isso a Ele nos molda. Então é uma chave muito tremenda para dentro do casamento quando você descobre isso, porque você deixa de fazer as coisas na força do seu braço, que é onde gera muitos atritos, né? E você começa a viver a plenitude de Cristo, Cristo se manifestando através da sua vida. E tem uma palavra que é muito forte. Eu queria terminar esse bloco, a gente vai fazer mais um programa na sequência, que daí vai ao ar daqui a uma semana. Mas para terminar esse primeiro programa, a Leila falou de uma palavra, né, da submissão. Essa palavra ela é muito mal interpretada dentro da religião. A submissão não é uma mulher muda que obedece a um carrasco dentro de casa que manda e eu falo, você fica quieta. Isso não é submissão. A submissão é os dois caminharem juntos em direção ao projeto de Deus. E a mulher como uma sábia auxiliadora ao longo desse processo. E então essa submissão, ela é uma submissão que parte de uma sabedoria de escolher com quem eu vou caminhar. Porque é fácil para uma mulher se submeter a um cabeça que está em Cristo. Sim. Difícil submeter a um carrasco, né?
E outra coisa que dentro dessa palavra submissão a gente precisa compreender é que o propósito não é assim, é o propósito do marido e a mulher se enquadra no propósito do marido, não, isso não existe, né? Deus, ele respeita as nossas individualidades, nós somos um, é a mesma coisa, nós somos um em Cristo, é como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem sua individualidade, mas os três são um. Nós temos a nossa individualidade. Eu respeito os sonhos da Leila, assim como ela respeita os meus. Eu batalho pelos dela, ela batalha pelos meus, mas nós temos um propósito comum, né? Os nossos sonhos se somam, né? As nossas vidas se completam. Então não tem duas vidas separadas, mas não tem só a minha vida e uma vida foi anulada, né? Não são duas vidas separadas e nenhuma vida única que anula do outro. São duas vidas que se completam, mas dentro das suas individualidades. Isso é importante para a gente compreender a submissão dentro de um aspecto bíblico e não religioso. Eu sei que você vai terminar, mas eu aconselho algumas mulheres que elas falam assim, como eu queria ser homem, né? Porque acha que o papel do homem é muito mais fácil e que ela tem dificuldade, na verdade, de se submeter, né? Que ela fala assim, a mulher ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que fazer isso, fazer aquilo. E na verdade eu acho isso um privilégio tão grande, você ter a oportunidade de experimentar o que é ser cuidada, né? Porque na verdade essas mulheres que ficam cansadas com o seu dia a dia são mulheres que não experimentam desse cuidado, são mulheres que se sentem sobrecarregadas, mas isso é um privilégio sobre nós mulheres, poder desfrutar disso, de ser cuidada, de alguém ser responsável pela sua vida, de responder diante de Deus, né? Pela sua vida. E isso que você está falando são um dos atributos que uma mulher deve ver no marido antes de casar. Sim. Não adianta você falar assim, meu marido é um preguiçoso, não faz nada. Não trabalha, ele não ficou assim depois que casou. Então, quando a gente vê em Gênesis, antes de Deus dar à mulher, ao homem, ele deu ao homem uma terra para lavrar, ele deu um jardim para cuidar, né? E ele deu um propósito a cumprir de governo. Então, se você não consegue ver, você que namora ou faz corte num homem, a capacidade dele de cuidar de você, se você não vê dele um perfil de que é um cara que trabalha, que arregaça a manga, que vai para frente, e se você não vê nele uma capacidade de governo, pula fora, porque com certeza você vai ser mal cuidada, desprotegida e vai sofrer as consequências lá na frente. Então, isso que a Leila falou realmente é um privilégio para a mulher ser cuidada, mas não adianta depois que ficou cega para um montão de coisas e falar assim, meu marido não faz isso. O cara é grosso, né? Já é grosso antes do casamento. Daí você se sujeita a isso. Antes de entrar num casamento, refletir, tomar as decisões certas. Só falar antes pra gente não falar depois, né? Que é antes. Mas uma das coisas, enquanto a gente namorava, eu via o Kiko, né, o pastor Cristiano, sempre muito preocupado com a minha vida espiritual, né? Ele sempre buscava, assim, maneiras de me... É que naquela época eu acho que eu era um pouco religioso. Eu estipulava jejum semanal. Toda quinta-feira eu fazia faculdade em Campinas, eu ligava pra ela, você leu a Bíblia hoje? Você vai ficar pegando no pé dela pra ver ela crescendo espiritualmente, né? Cresci, tá vendo? Aleluia, mano. Não, mas é interessante você observar isso também. Alguém que preserve a sua santidade, que preserve a sua vida, né, ative você algumas coisas, eu acho isso muito... Que te ajude a crescer em Deus. Crescer em Deus, né? Amém. É nóis. Pessoal, até mais, até o próximo programa. A gente vai dar sequência a esse assunto e falando principalmente de aspectos práticos dentro do casamento no próximo bloco. Até lá, semana que vem a gente se vê.